Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta. Esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. A nossa jornada continua em meio a todas as dificuldades. A gente continua aqui. Hoje nós vamos continuar de onde paramos. Marcos capítulo 10 hoje, parte 3, episódio número 481. Essa é a sexta temporada, o sexto livro da Bíblia. A gente está vendo capítulo por capítulo, um estudo sequencial do texto bíblico, onde a gente aprende bastante, cada detalhe, toda a teologia, arqueologia, história, geografia, enfim, muitas ciências unidas no propósito de nos ajudar a interpretar melhor o texto bíblico, usando uma hermenêutica clara, uma exegese objetiva, aqui dentro de uma interpretação histórico-gramatical, alguns termos teológicos aqui que não ajudam muito para você entender o texto, mas enfim, são ferramentas, você saber que o que a gente faz aqui não é brincadeira, é algo bastante sério, tá bom? E a gente continua. Vamos lá. Veja que o incidente ele ocorreu ali numa viagem em Jerusalém. Qual incidente que o texto nos fala? Você pode ler lá o capítulo 10 e ver ouvir todos os 4 episódios para você entender. Nesse contexto em si, a gente está falando de Marcos capítulo 10, versículo 21, quando Jesus se referiu ao jovem rico e disse assim, olha, uma coisa te falta. No episódio anterior a gente falou bastante sobre ele, e vamos lá continuar com isso e o resto do que o texto nos ensina. Veja que esse incidente ele ocorreu em uma viagem a Jerusalém, Jesus estava indo para Jerusalém, e nessa viagem que o Senhor empreendeu, os judeus tentaram apedrejá-lo. Nós estávamos aqui perto do período da Páscoa, uma festa bastante importante ali naquele contexto judaico, durante a qual ele foi crucificado depois. Veja que a hostilidade, portanto, ela estava tanto diante dele quanto atrás dele. Mas a sua serenidade ela não foi perturbada, nem sua vontade de abençoar prejudicada. Aqui estava um líder da sinagoga, um homem de riqueza, posição e boa reputação, que estava disposto a se tornar um discípulo. Mas ele foi recebido com palavras de desânimo e o grande mestre apresentou-lhe suas reivindicações da forma mais forte. Com todas as suas qualidades estimáveis que a gente vê aqui no texto, o jovem governante tinha algumas deficiências espirituais, que foram vistas pelo aquele que é perscrutador de corações e reveladas a ele pelo teste aplicado a ele. Bom mestre, que coisa boa devo fazer? Perguntou ele. Cristo imediatamente o colocou no caminho de descobrir seu erro, respondendo, por que você me chama de bom? Ele não recusou a expressão, mas a repeliu quando usada nesse sentido estritamente superficial. Ele queria que ele pesasse suas palavras para saber o que elas implicavam, para dizer exatamente o que queria dizer, e isso ele exige de nós. Ele o lembrou de que Deus era a fonte de toda bondade, porque ele não queria que ele considerasse nenhuma boa ação ou pessoa boa como isolada ou independente, mas em conexão com Deus da bondade. Entenda, ele próprio era bom, mas por quê? Porque ele era um com Deus. O jovem pode fazer uma coisa boa, mas como? Não como atos isolados, mas amando a Deus supremamente e vivendo nele. Sim, ele enumerou os mandamentos como declarações da vontade e do caráter do bom, que só poderiam ser obedecidos em plenitude quando o amor supremo a Deus fosse a paixão mestre da alma. Os deveres para com seus companheiros sendo mencionados porque estes constituíam o teste mais fácil da obediência.
Quando disse a ele para vender tudo o que tinha, esta não era coisa boa, especial, que ganharia vida eterna, mas a ordem foi dada, entenda, porque a tentativa de obedecê-la revelaria o fato de que ele amava o Senhor de todo o coração, alma e força. Esta é a única coisa importante que muitas vezes nos falta, sem a qual muitos hesitam, mas que é essencial para o endireitamento da vida. A ordem: vende tudo que tens. Deveria ser obedecida literalmente por ele, mas não por todos, entenda. Cristo entrou em contato com outros homens ricos e não os chamou para fazer isso. Mas foi a melhor coisa para ensinar a esse homem a lição especial de que ele precisava. O teste que nosso Senhor aplica àqueles que vêm a ele varia muito, mas de alguma forma se aplica a todos eles. Pode parecer uma coisa tão insignificante quanto desistir de uma diversão ou ocupação, ou uma coisa tão peculiar que ninguém foi previamente solicitado a fazer. Mas é o teste de caráter para aquele homem específico. Aquilo que não é uma fonte de perigo para alguns pode ser desastroso para outros. Uma bênção em algumas circunstâncias pode se tornar uma maldição em outras circunstâncias. O jovem governante não fez o sacrifício exigido quando foi solicitado. Ele foi embora triste, e se ele foi embora para sempre, foi para uma tristeza muito profunda, pois ele deixou o Salvador do mundo, o Rei do céu, gente. Ele agora é levado a ver que não pode obedecer a dois senhores. Ele não pode servir a Deus e a Mamon. O nosso Senhor o estimava, pois ele, sem dúvida, manifestava vários traços cativantes de caráter. Ele era sincero, ardente, apaixonado, evidentemente aspirava a algo heróico na religião, era um religioso. Por enquanto, porém, ele foi embora. Uma coisa necessária em comparação com uma coisa te falta. É claro, incerto. Assim como também a probabilidade de seu retorno posterior ao Salvador. Ele tinha grandes posses, gente. É uma frase um tanto impressionante. Denota uma posse habitual, bem como real. A sua preferência foi dada às coisas mundanas como para o presente, foi chamada de a grande recusa. Essas posses logo reverteram para outros, e se foi força, ou fraude, ou casualidade, ou morte que finalmente o privou deles, eles foram tirados. E se ele continuasse a se apegar à sua riqueza e a preferir ela do que heranças celestiais, então ele não poderia contar com nenhuma nos céus, nenhuma parte da qual poderia ser dito que não seria tirado dele. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Já leu essa expressão? A dificuldade de sua entrada no reino dos céus é declarada. Esse provérbio está de acordo com o estilo oriental de exagero ou uma expressão hiperbólica. Dá um contexto, algo assim muito exagerado. Alguns leram e novamente entendem que significa o portão lateral estreito para passageiros a pé ao lado dos grandes portões das cidades orientais. Eu não gosto dessa interpretação. Essa é uma concepção bastante moderna para explicar uma ideia antiga. A dificuldade está ligada à confiança nas riquezas e surge das tentações às quais as riquezas expõem seus possuidores. O amor às riquezas é a raiz do mal. Um homem rico, ele pode se entregar às riquezas que possui, enquanto um homem pobre, ele pode colocar seu coração na riqueza que aspira também. O espanto dos apóstolos, ele foi causado em parte pelas extremas dificuldades colocadas nos caminhos dos ricos, pelas tentações que estão inseparavelmente ligadas às riquezas, e em parte por tentações de outros tipos que eles sentiram como colocando dificuldades no caminho da salvação. Especialmente, talvez, entre estas, a necessidade daquela retidão subjetiva interior que deve ser trabalhada.
A reivindicação preferida por Pedro em nome de si mesmo e de seus companheiros. A recusa do governante em tomar a sua cruz e seguir a Cristo sugere uma comparação. Pedro é o porta-voz, como sempre, e dá expressão aos seus próprios pensamentos, aos pensamentos não ditos de seus companheiros apóstolos. Eis, diz ele, nós deixamos tudo e te seguimos. O que a gente vai ganhar com isso? A reivindicação ali preferida por Pedro em nome de si e de seus companheiros. Veja que outros logo depois fizeram o mesmo e literalmente cumpriram o requisito que nosso Senhor propôs ao governante como teste prático daquele princípio de amor abnegado que é a fonte da verdadeira obediência. Em Atos capítulo 4, versículo 34 e 35, nós lemos: todos quantos possuíam terras ou casas, vendiam-nas, traziam os preços das coisas vendidas e colocavam-nas aos pés dos apóstolos e distribuíam-se a cada um conforme a sua necessidade. Pedro, no entanto, complementa sua declaração de fato com a pergunta: o que teremos, portanto, por ter deixado tudo? Pedro conta com uma recompensa. Ele calcula um quid pro quo, que é tornar uma coisa por outra, como diz no latim. E até agora ele mostra que falhou no espírito do requisito, embora o tenha cumprido na letra. Um reino terreno, com suas atraentes recompensas, ainda se assomava diante dos olhos desses homens que estavam apenas parcialmente iluminados. A compensação de 100 vezes por tudo que abandonamos ou perdemos por causa de Cristo deve ser entendida figurativa e espiritualmente. Figurativamente, quanto à proporção quantitativa, e espiritualmente com relação à qualidade ou espécie. Entenda, os apóstolos desfrutaram ao máximo o cumprimento dessa promessa na presença e companhia de seu Senhor e Mestre. Suas instruções, sua orientação, sua graça por causa do nome, de acordo com Mateus, isto é, conforme lido à luz dos outros evangelistas, por causa de Cristo e sua causa, ou Cristo e seu reino, não em razão de um cálculo de recompensa. Isso não ganhará o que é 100 vezes mais valioso do que tudo que eles sacrificam. Um favor divino, perdão dos pecados, pureza de coração, paz de consciência, consolações espirituais, serem amigos em Jesus. E tudo isso não apenas na presente era, enquanto na próxima ainda ter vida eterna. Todas as bênçãos de que precisamos neste mundo e as bem-aventuranças eternas do mundo vindouro, não é muito mais? Além disso, as bênçãos estritamente temporais, elas não são excluídas, gente. Mas direta ou indiretamente, elas estão incluídas. A piedade, ela nos permite, em certo sentido, ter o melhor dos dois mundos, sendo proveitoso para todas as coisas e tendo a promessa da vida que agora é, bem como da que há de vir. A bênção do Senhor enriquece, pois com sua bênção e a graça de seu favor, os homens cultivam aquelas virtudes e hábitos que tendem tanto para o bem-estar temporal quanto espiritual, como diligência, temperança, saúde, pureza, todos os quais se relacionam diretamente com a riqueza mundana e a felicidade presente. É difícil para os ricos entrarem no reino dos céus. Mas essa dificuldade reside não como pensavam os discípulos, simplesmente na posse de riquezas, mas na propensão dos homens a amar as riquezas. E quão curto é o passo de ter riquezas para amá-las. Somente pelo esforço, apenas pela dor da abnegação, desistindo da confiança nas riquezas e do gosto por elas, o rico pode entrar no reino dos céus. Quão difícil é isso para aqueles que têm abundância, gente. E quão fácil parece para aqueles que possuem pouco. Mas isso pareceu tão difícil para aquele que conhecia todos os homens, que a ilustração parabólica não tem extravagância, embora para os discípulos exclua toda a esperança, e com razão.
do ponto de vista deles, como foi confirmado pela palavra do Mestre, tornou-se ainda mais difícil. Impressionante pelo seu olhar terno, quando ele diz: para os homens é isso impossível. Felizmente, porém, há fontes de esperança para os homens além daquelas que surgem entre eles mesmos. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E assim, acontece que a respeito da entrada de homens ricos no reino dos céus, pode ser proclamado: sim, é possível com Deus, sem o qual de fato nada é possível. A incapacidade humana de efetuar a salvação está em contraste direto com a eficiência da graça divina. Muitas coisas impedem a salvação dos homens, mas poucos têm mais poder do que o engano das riquezas, que atraem a autossegurança, a autoindulgência, que levam os homens a pensar que são melhores do que outros homens e não correm o mesmo perigo, os outros homens que não correm o mesmo perigo que eles, ou a mesma necessidade. A voz das riquezas é uma voz da sereia. O domínio das riquezas no coração é firme como um aperto mortal. Inspira uma falsa sensação de força, segurança, abundância e superioridade. Em nossos dias, como felizmente em todos os dias da Igreja de Cristo, os homens aprenderam a abandonar tudo, mesmo quando tudo era muito, para seguir a Cristo em humildade. Que os pobres saibam que se lhes falta o obstáculo que as riquezas colocam no caminho, eles também precisam da ajuda de Deus. Se eles se levantarem e aceitarem, essa ajuda será dada livremente. E a outra lição que a gente aprende: que os ricos saibam que a ajuda os espera se eles pedirem, e isso não lhes será negado. E tudo é possível para Deus, embora seja impossível aos homens. A riqueza pode ser bênção, pode ser maldição, assim como a pobreza também. Enfim, tudo precisa ser para a glória de Deus. Não é a riqueza em si, mas o amor a ela que destrói muitos homens. A gente volta no próximo episódio, se Deus quiser, para a gente continuar aprendendo mais da palavra de Deus. Tá bom? Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.